que nós vamos entregar em termos de nova arquitetura? Aí é um papo muito técnico, eu prefiro não tratar desse assunto agora, para tentar ser mais breve na minha exposição. Mas se os senhores quiserem, eu posso explicar, o Herbert também está aqui para isso. Em termos de nova arquitetura, a gente pretende entregar tudo que está por trás, a arquitetura mesmo, em termos de infraestrutura, para garantir que o PJE vai funcionar de verdade com esse ganho de performance. E em termos de usabilidade, ou seja, da interação do usuário com o PJE, nós pretendemos entregar duas coisas. Uma já está definida, que é substituir aquele íconezinho que todo mundo conhece por Bob Esponja, que é o detalhes do processo, e entregar um novo detalhes do processo. Por que essa funcionalidade? Porque ela é a mais utilizada por todas as pessoas. Então isso precisa ser rápido e funcionar direito. Nós vamos entregar para os senhores. A segunda funcionalidade ainda não foi definida. Nós pretendemos trabalhar um painel. Dentro do PJE existe o painel do magistrado, o painel do advogado. Aí o painel do advogado a gente não pensa nele por conta do escritório digital. Não faz sentido trabalhar isso, já que os advogados vão trabalhar com o escritório digital. Um painel do diretor, um painel do oficial de justiça, etc. Temos dois caminhos. Trabalhar um desses painéis. 2, criar efetivamente um novo painel para ficar um painel só e os gestores dos órgãos jurisdicionais atribuírem aos seus servidores as funcionalidades que cada servidor vai poder acessar, mas com um déficit de pontuação, porque senão todo mundo vai atribuir 100% das funcionalidades a todos os servidores. E isso é inviável em termos de performance. Apenas para trazer para vocês uma comparação, no Rio de Janeiro hoje, cada vara tem em média 9 diretores de secretaria, em termos de perfil. E isso gera um problema seríssimo em termos de usabilidade lá no Rio de Janeiro. Lá a gente teve uma pequena crise, pequena porque eu estou comparando com a crise efetivamente que aconteceu lá cerca de 3 anos atrás. E o que nós identificamos é que a questão lá não é nem infraestrutura, existem questões de infraestrutura que já foram resolvidas, mas não era principalmente nem infraestrutura e nem o PJE propriamente dito, e sim mais a questão da configuração, da usabilidade. Por exemplo, uma central de mandados apenas para toda a capital, em comparação, por exemplo, aqui, quantas a gente tem aqui, César, na capital? 5. Então, só para os senhores terem uma ideia, o que acontece? Se um oficial de justiça faz uma busca em toda a base de dados, leva um tempo monstruoso. Se ela faz em 1/5 dessa base de dados, o tempo é menor. Então, a gente já fez essa proposta lá para o Rio de Janeiro, para eles melhorarem a questão da central de mandados. Ontem, para vocês verem como que o TRT da 2ª região está em evidência, está em voga, é vanguardista, o TRT da 1ª região ontem ligou para a TI aqui, e nós fomos testemunhas dessa ligação, para pedir ajuda de como melhorar essa questão da central de mandados, assim como também a questão do diretor de secretaria. O perfil de diretor de secretaria para todo mundo derruba o PJE. Aqui não existe esse problema. Mas se nós conseguirmos fazer com que o próprio gestor da vara diga quais as atribuições que cada um vai ter, a gente consegue ter efetivos juízes gestores ao invés de engessá-los à resolução 63 de 2010 do CSJT. Só tem um diretor de secretaria, só tem um assim, um assado. A gente não quer engessar, a gente quer dar liberdade para que o gestor do órgão jurisdicional gerencie como bem lhe aprouver. E aí, na troca de comunicação com os colegas, nas capacitações, pode-se criar um padrão, se assim se achar que deve ser ou não. Enfim. Uma outra questão também, que é uma funcionalidade que nós pensamos, de repente, em entregar, é para o 2º grau, uma nova sala de sessão, porque a gente sabe que a sala de sessão é um problema seríssimo do PJE desde o início. Inclusive para a OAB também, isso é um problema seríssimo. E por que nós pensamos na sala de sessão? Por conta desse problema, e também porque a gente tem uma disponibilidade muito grande aqui do tribunal de nos ajudar nesse desenvolvimento progressivo para essa nova arquitetura. Então, provavelmente, o próprio TRT da 2ª região vai nos ajudar com esse desenvolvimento da sala de sessão, e aí a gente consegue resolver esse problema. Isso ainda está em fase de projeto, se vai ser a sala de sessão do PJE que a gente vai melhorar, ou se a gente vai pegar a sala de sessão do TST, já que o TST embarcou no PJE, e vai agregar ao PJE. Ou
se a gente vai utilizar o plenário virtual, que no dia 6 de março começa a rodar dentro do TST, e integra ele ao PJE para entregar para todos os regionais. Sendo o caso de fazer essa integração de salas de sessão, a gente conseguiria, e com a ajuda do tribunal aqui, a gente conseguiria, em tese, não prometo nada, mas em tese, porque está em fase de projeto, mas posso afirmar com certeza que quando o projeto estiver desenhado, a gente tem uma data firme, assim como eu passei para vocês, datas estanques da liberação das próximas versões, isso não vai fugir, é assegurado que as datas serão essas, mas a gente prevê que até o meio do ano, na versão 1.16, essa que vai sair até o dia 28 de julho, já teríamos uma nova sala de sessão, ou um plenário virtual do TST, e esse plenário virtual ele evolui para plenário presencial, quando o plenário virtual não consegue resolver o problema, tem uma sustentação oral de advogado, alguma coisa nesse sentido. Estou esquecendo de alguma coisa. Bom, isso era o que eu tinha para trazer para vocês assim, em termos de sensações. Ano passado nós tivemos um problema de orçamento gigantesco. Esse ano, em termos de TI, a gente tem disponibilidade orçamentária. Nós já criamos grupos de estudo para começar a pensar na gravação de áudio e vídeo das audiências, nunca sem a redução a termo da audiência, mas a redução a termo de forma automatizada. A gente também já contratou, também já estamos fazendo o estudo para ver qual é a ferramenta que a gente vai utilizar para ditado, ou seja, eu estou aqui falando e a máquina está reduzindo a termo automaticamente, aí a gente acaba conseguindo liberar para aqueles que quiserem o secretário de sala de audiência para trabalhar em outras funções dentro da vara, se for o caso, aí depende, lógico, do gestor, ele que vai definir isso. Temos um problema seríssimo em termos de gravação de áudio e vídeo, que é onde armazenar essa mídia, mas essa questão a gente também está estudando, de repente, de armazenamento em nuvem, porque aí a gente conseguiria ter uma base de dados, mas veja, isso é estudo, gente, tá? Não estou prometendo nada. Armazenando em nuvem, a gente teria uma base de dados nacional de tudo aquilo que é produzido em áudio e vídeo, e separaríamos a quantidade de dados que ficaria para cada regional, mas quem faz a busca em âmbito nacional. A tendência é essa, assim como a gente tem uma tendência de unificação também de base de dados em algum momento entre primeiro e segundo grau. Na nova arquitetura, hoje o grande problema do PJE também é esse. A gente tem os mesmos arquivos que estão, e o processo que está no primeiro grau, ele é copiado para o segundo grau, quando a gente poderia utilizar uma base só para primeiro e segundo grau. Na nova arquitetura, isso está resolvido. E também um editor de texto. O editor de texto do PJE, todo mundo sabe que é horrível. E ele é online, e ele não faz sentido ser online, porque se você está lá digitando, a cada 30 minutos ele renova a sessão e você pode perder os dados. O TRT da 9ª região já está desenvolvendo um novo editor de textos para o PJE, e ele vai ser offline. E além de ser offline, ele não vai gerar arquivos em PDF. Por que não vai gerar arquivos em PDF? Que isso é uma conquista da OAB, e que a OAB é sempre muito sensível com relação à questão do PDF. Porque embora o PDF-A seja um arquivo que a gente possa fazer uma leitura dos dados dele, eu preciso contratar um software para ler os dados do PDF e utilizar aqueles dados. Custa milhões de reais. Eu posso utilizar um outro formato, por exemplo, um formato que se chama XML, que o próprio PJE, sem eu contratar software algum, pode ler e aproveitar esses dados. E lendo e aproveitando esses dados, a gente começa a utilizar isso que a gente chama de metadados, para transformar o sistema em mais intuitivo. Inclusive, se for o caso, num futuro, na minha opinião, distante, mas começar a pensar em utilizar ferramentas de inteligência artificial para, em casos idênticos, propor ao servidor ou ao magistrado definições em termos de decisão, como que o processo deve caminhar. E aí a função do servidor deixa de ser de um batedor de carimbo para passar a efetivamente ter uma função muito mais intelectual de convalidar ou não aquilo que está sendo sugerido para ele. Mas aí é meu olho, né, de apaixonado, olhando lá na frente e pensando nesse processo. O novo editor de texto ele seria offline, ele poderia utilizar as marcas d'água que os advogados gostam, ele não atrapalharia a estrutura do peticionamento,
E ele ficaria, os arquivos ficariam salvos na própria máquina do advogado, impedindo o que acontece hoje de ter arquivo não assinado dentro do PJE, de ter arquivo pela metade dentro do PJE, de ter arquivo enviado 5 vezes dentro do PJE, que seria desnecessário. Então, quando o advogado entender por bem que o documento está pronto e que ele quer enviar, ele clica no botão, ele já envia assinando para o PJE e ele vai daquela forma para dentro do PJE, não como PDF. Sim, eu já ia esquecendo disso. Nós estamos revendo, em função de todas essas questões que eu passo para os senhores, nós revemos a resolução 136 do CSJT, que trata da prática eletrônica dos atos processuais, também da gestão do PJE, para prever todas essas situações que eu passo para os senhores e também para melhorar o relacionamento entre o usuário externo, advogado, MPT, e o usuário interno, no sentido de aproveitar os lançamentos que inicialmente são feitos pela advocacia, para que isso possa ser feito de uma maneira mais adequada para evitar o retrabalho dentro da vara. Então, hoje, por exemplo, o PJE, se um advogado distribui um processo, algum lançamento lá está inadequado, o magistrado não pode devolver esse processo para o advogado e falar assim, retifica tal lançamento. A gente vai mudar isso dentro do PJE. E eu não sei dizer para os senhores qual é o prazo. Na nova resolução, que deve ser enviada ao CSJT para votação no dia 24 de março, a gente dá um prazo de 24 meses para as equipes do CSJT de PJE se adequarem a tudo que está ali dentro. Ela traz uma série de normas programáticas, olhando para frente, já tentando dar uma continuidade no trabalho que está sendo feito, ao invés de sermos todos pegos de surpresa, como já aconteceu outrora. Especialmente também a parte da capacitação. A gente vê duas grandes coisas dentro dessa nova resolução. Uma, automatização, para que o processo seja mais intuitivo, mais automatizado, que os lançamentos estatísticos não dependam de um ser humano para lançar o movimento e os submovimentos dentro daquilo ali, que não é algo sequer prático para quem utiliza o sistema. E do outro lado, olhando para o ser humano, para o desenvolvimento e capacitação do ser humano. Usuário externo, advocacia, advocacia e também o jurisdicionado, e os usuários internos, magistrados e servidores, para que a gente possa utilizar melhor a ferramenta. Apenas para que vocês tenham uma ideia do que a gente pensa em termos de PJE, hoje, se vocês entrarem no Apple Store ou no Google Play, joga lá Justiça do Trabalho Eletrônica, tem um aplicativo mobile que foi feito em conjunto com o TRT da 5ª Região, que antes era só TRT5, e agora ele já tem escrito lá EJT com o símbolo do CSJT, que é um aplicativo que coloca na sua mão virtualmente a Justiça do Trabalho, para o advogado acompanhar as audiências, avisar para ele, olha, a audiência anterior à sua foi chamada em tal vara, para dizer, não se esqueça da audiência de amanhã. Inclusive dizer assim, a audiência encerrada deu acordo. E a gente imagina, a gente tem pensado nisso, se as pessoas que estão do lado de fora aguardando uma audiência e ela tem uma televisão que ela vê as audiências, se o resultado das audiências anteriores é de acordo, isso tende a fazer com que aquela pessoa que vai entrar na sala de audiência venha fazer um acordo. Então, até nesse nível a gente tem pensado em trabalhar, e isso já é uma realidade. Tá? Isso já é uma realidade na 5ª Região. Daqui a 2 semanas vai para a 4ª Região, e o TRT da 21ª Região também já se propôs a utilizar essa ferramenta. E nós temos um plano de expansão nacional. A gente prefere deixar o TRT da 2ª Região para um segundo momento. Por quê? Porque aqui tudo é massivo. E se a gente colocar aqui der problema, aí já viu. Então a gente prefere ter certeza absoluta que vai funcionar direitinho antes de colocar aqui, como aconteceu também na migração do PJE, que, se não me engano, foi o último fórum, não, mas foi um projeto de mais de 6 meses, né? Bom, enfim, eu já falei demais, eu não quero me estender, vou passar a palavra para o Herbert, se ele quiser fazer alguma pontuação, e devolvo para os senhores, só para eu fechar. A gente está aqui para servir.
a gente está aqui para atender vocês. Se antes, eu não sei se antes existia uma cabeça de que o técnico é que define o sistema, hoje a gente tem a certeza absoluta que quem define e quem fala como que tem que funcionar são vocês. E é por isso que a gente está aqui, tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Tá tão quente hoje que eu tô me sentindo em casa. Eu sou cearense, né? Tô vendo todo mundo se abanando aí. Não, eu queria falar só um pouco, muito rápido, só a questão do PDF que o Dr. Max falou, porque criou-se uma prática em cima do PJE, tanto servidores como a advocacia, de usar muito PDF, porque nada mais é do que você usar um editor de texto offline, que é o Word, e você faz as benéficas, você usa todas as benéficas do Word, de marca d'água, de logomarca, de formatação de um aplicativo que está aí desde 96, e aí dali você só faz gerar um PDF e sai todo bem estruturado, todo bonito o texto, e aí sobe para dentro do PJE. Para mim, tecnicamente, gerenciar um PDF dentro do PJE é muito mais simples do que gerenciar dados estruturados, como o Dr. Max falou, em XML. É mais simples tecnicamente falando. Você pegar um PDF e tramitar ele dentro de um fluxo processual de um nó para outro, de um nó para outro, até chegar numa sequência, até chegar no arquivamento. Porém, eu não consigo trabalhar de forma nenhuma o dado que está lá dentro do PDF. Eu consigo ler as informações, sendo que aqueles textos que ficam lá dentro do PDF, eu não sei se aquele texto é o nome do advogado, eu não sei se aquele texto é o nome do magistrado, eu não sei se aquele texto é o cabeçalho, é o rodapé, é o conteúdo. Por quê? Porque não existe uma pré-formatação. E aí você chegar para... Aí você chegar numa pré-formatação de PDF e orientar todo mundo a usar uma pré-formatação é inviável, porque as pessoas não vão usar. Um vão usar e outro não. É por isso que a gente tem que passar isso para dentro do sistema. E isso não é de hoje, não é do PJE, isso não é um privilégio nosso, não é algo que a Justiça do Trabalho está impondo, não, porque isso já é usado em outros sistemas estruturantes, vamos dizer assim. Minha esposa é médica, a gente tem uma clínica médica e a gente hoje, a própria clínica faz uma tramitação de todas as guias de plano de saúde via um dado estruturado chamado XML, que é um dado, e a ANS, Agência Nacional de Saúde, recebe esse dado a partir de uma formatação chamada TISS, isso já tem bem 10 anos, e aí a gente consegue tirar, inclusive, os antigos atravessadores, que a gente chamava de faturista, que pegavam uma guia física e redigia dentro de uma estrutura formatada e mandava para a Agência Nacional de Saúde. Então a gente está fazendo isso dentro do PJE, onde todo o texto, toda a informação, seja da advocacia ou seja da magistratura, esteja dentro de um dado formatado para que eu possa trabalhar aquilo ali e quem sabe futuramente, depois que aquilo ali estiver maduro, a gente começa a abrir essa formatação, assim como a Agência Nacional de Saúde abriu para todas as clínicas médicas mandar oficialmente o texto em XML, quem sabe futuramente os escritórios de advocacia também mandar formalmente os textos formatados via XML. Porque se mandar esse texto formatado, eu consigo fazer a validação. Assim como a Agência Nacional de Saúde ou as operadoras de saúde, Sul América, por aí vai, chamam o que a gente chama de glosa, que ele, olha, não, esse texto aqui está errado, porque aqui era para você escrever o nome do paciente, você escreveu o nome da doença e devolve. Isso tudo é automatizado na área de saúde. Por que a gente não faz isso tudo automatizado na área judiciária, trabalhista? Tá? Mas antes disso eu preciso remover o XML e passar a ter um dado estruturado. Vai dar um trabalho para a advocacia, vai dar um trabalho para os servidores? Vai, porque eles não estão acostumados a fazer isso. Mas toda mudança tem uma certa dor no começo, mas depois tem uma automatização gigantesca no fim. E o que o Dr. Max está falando é a verdade na questão da minha equipe. Eu tenho hoje 52 pessoas, são 3 estagiários, 49 servidores, dos quais os 49 eu tenho 18 ou 19 que realmente são programadores, que põem a mão na massa. O restante tem mais um perfil de gestão, um perfil de auxílio. São necessários? São. Mas na hora que o PJ tem um problema, um erro, quem põe a mão na massa é um programador. Na hora que a advocacia, o Ministério Público, os servidores pedem uma nova funcionalidade, quem põe a mão na massa inicialmente é um programador.
E 19 programadores é completamente suficiente para dar uma vazão da demanda que eu tenho hoje, 220 demandas por mês de pleito de todos os TRTs. Então, se eu não tenho condições de atender a todo mundo, eu tenho que ampliar esse desenvolvimento, ou então criar mecanismos de que amanhã a advocacia consiga me ajudar através dos sistemas de escritório, mandar direto para a gente, ou mandar via escritório digital. Um TRT faz a própria funcionalidade dele, só faz mandar para a gente dentro de uma formatação que a gente aceite. Então, a gente vai ter uma grande mudança da forma dos usuários incluírem dados dentro do PJE, para que no futuro a gente consiga ampliar e abrir isso para os outros entes, sejam privados, sejam públicos. Tá? Era só isso que eu queria falar em cima dessa questão do porquê que a gente está migrando, tirando a ideia de trabalhar muito com o PDF. Tá? Que eu sei que muita gente vai achar bem ruim não trabalhar mais com o PDF. Tá?